Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luana e você está na série de 31 conselhos para transformar a sua vida. Hoje chegamos ao 20º degrau, nós já estamos então, avançando para o final dessa jornada. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui, lembrando que são 31 conselhos, onde Deus falou conosco através do livro de Provérbios. Certo é que há muito mais conselhos no livro de Provérbios, em toda a Bíblia Sagrada, do que apenas 31. Mas eu compilei 31 conselhos que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu achei muito importante para que nós, filhos, servos do Senhor, possamos crescer em graça e conhecimento, avançando na jornada de transformação da nossa vida, dia após dia, tá? E você pode então adquirir todos esses 31 conselhos compilados no meu livro digital. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, se você quiser então estar adquirindo o meu livro digital. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Mas então, bora lá conhecer o conselho de hoje. O nosso 20º conselho está baseado no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 3 ao 4. É um conselho muito importante para os dias que nós estamos vivendo, dias muito difíceis relacionados a este conselho. Então, se for possível, pegue a sua Bíblia para a gente ler nesse momento esse versículo. Caso não seja possível, tudo bem? Fique atento aí que nós vamos fazer a leitura. Provérbios 5, do 3 ao 4. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final ela é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Meu Deus, que versículo! Então, o nosso conselho de hoje é: fuja da imoralidade. Mas então, o que é a imoralidade? A imoralidade é uma armadilha sedutora que promete prazer imediato, mas resulta em dor e destruição. O livro de Provérbios fala com muita frequência sobre a necessidade de fugir então da imoralidade, alertando-nos sobre consequências devastadoras que ela traz para a alma e para a vida. Como o próprio nome já diz, a imoralidade é o contrário da moral. Assim como os lábios da imoralidade parecem doces no início, ao longo prazo o gosto se torna amargo e mortal. Jesus também advertiu sobre o poder da cobiça no seu coração. Ele disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, verso 28. Em questão aqui, quando ele fala, olhar para uma mulher, também é olhar para um homem. As palavras de Jesus nos ensinam que o pecado da imoralidade não começa com o ato físico em si, mas com os desejos que brotam lá do coração. Lembra o nosso conselho do coração, que dele procede todas as saídas da vida? E coração, então, refletindo como sede das nossas emoções, não literalmente o órgão coração, mas a nossa mente, que é o centro, é a sede das nossas emoções. Então, as palavras de Jesus nos ensinam que o pecado da imoralidade não começa com um ato físico, mas com os desejos que brotam do coração. Basta olhar com cobiça para que o pecado comece. Lembra daquele ditado, que não podemos evitar que o passarinho voe sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho? É justamente isso. Ou seja, não podemos impedir que pensamentos impuros surjam em nossa mente de vez em quando, mas podemos escolher não os alimentar, não deixar que se instalem em nosso coração, porque o inimigo a todo momento está mandando flechas inflamadas, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente então aceite isso e comece a desenvolver. E a imoralidade começa no coração, na nossa mente, e devemos cortar estes pensamentos antes que se transformem em ações destrutivas. Então, o que é fugir da imoralidade? O nosso conselho é: fuja da imoralidade. O que é fugir da imoralidade? Fugir da imoralidade envolve mais do que simplesmente evitar o pecado sexual. É uma escolha consciente de viver de acordo com os princípios de Deus,
mantendo-se longe de situações, pensamentos e comportamentos que podem comprometer a nossa vida. A imoralidade começa no coração e muitas vezes na mente. Por isso é essencial manter os nossos pensamentos puros e evitar a exposição a coisas que nos levam ao erro. Fugir da imoralidade significa evitar qualquer coisa que possa nos fazer tropeçar nessa nossa jornada. Sejam filmes, sites, conversas ou ambientes que não nos cabem. Significa reconhecer que somos vulneráveis e escolher intencionalmente viver uma vida que agrada a Deus, como Jesus ensinou. A pureza deve começar no coração. Então nós temos que ter intencionalidade, nós temos que ser intencionais, nós precisamos desejar então fugir da imoralidade. Não é a questão apenas de pedir para Deus nos livrar, não, você precisa tomar uma decisão de não aceitar as oportunidades que o mundo e o inimigo nos oferecem. Um exemplo sobre intencionalidade é José, o filho de Jacó. Ele é um exemplo daquele que fugiu da imoralidade, intencionalmente. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, José não apenas rejeitou as suas investidas, mas literalmente fugiu da situação, abandonando até mesmo a sua capa. Está lá em Gênesis 39:12. Ele sabia que ceder à tentação comprometeria a sua integridade diante de Deus e traria consequências graves, né? Foi o nosso conselho de ontem, que era para se manter íntegro. Então, a decisão de José em fugir, mesmo que isso lhe custasse a sua própria liberdade, foi honrada por Deus, que mais tarde o exaltou e o colocou em uma posição de grande autoridade no Egito, não é? Ele foi o segundo ali de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. Assim como José, nós devemos estar dispostos a fugir de qualquer forma da imoralidade, sabendo que o verdadeiro sucesso não está em ceder aos desejos momentâneos, passageiros, mas em manter uma vida de santidade e pureza diante do nosso Deus. No livro A Batalha de Todo Homem, de Steven, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então eu vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Ele cita no seu livro a frase: a pureza não é uma meta fácil de alcançar, mas é um dos maiores testemunhos que podemos oferecer ao mundo. Ao escolher viver de forma pura e íntegra, demonstramos que somos guiados por algo muito maior que os nossos desejos momentâneos. Essa citação nos lembra que ao fugir da imoralidade e buscar a pureza, nós estamos sendo testemunhas vivas do poder transformador de Deus nas nossas vidas. Então, como manter a moral à luz das Escrituras? Manter a moral e a pureza diante de Deus vai requerer de nós constante vigilância e um relacionamento profundo com a palavra do Senhor. O salmista, ele disse assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Isso nos ensina que o primeiro passo para evitar a imoralidade é encher a mente e o coração com a verdade de Deus. Além disso, orar por forças e buscar o auxílio do Espírito Santo são essenciais para vencer essa batalha. Jesus nos instruiu a orar: não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá em Mateus, capítulo 6, verso 13. Somente com a ajuda de Deus, meus amigos, podemos resistir à tentação e viver de acordo com a sua vontade. Um outro passo muito importante para nós darmos é cultivar relacionamentos saudáveis com pessoas que nos incentivem a buscar a santidade e a viver de forma íntegra. Na verdade, foi um dos nossos conselhos anteriores para nós andar com pessoas sábias, né? A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más companhias corrompe os bons costumes, né? 1 Coríntios 15, 33. Conselho lá da vovó, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Cerca-se, então, de pessoas que compartilhem dos mesmos valores que os teus, que isso vai nos fortalecer na nossa caminhada. O poder de fugir da imoralidade. Há um grande poder nisso. Fugir da imoralidade não nos torna fracos, não, pelo contrário. É um sinal de força.
A sabedoria em evitar a tentação é um reflexo de uma mente renovada e um coração dedicado ao Senhor. Aqueles que decidem manter-se puros são recompensados com paz interior, relacionamentos saudáveis e uma comunhão mais profunda com Deus. A imoralidade pode destruir o que levamos anos para construir, mas fugir dela preserva o nosso futuro, a nossa reputação e também o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Cada decisão de afastar-se do pecado é um passo em direção à santidade e Deus honra aqueles que se esforçam para viver uma vida de pureza. Amém? Que coisa mais gloriosa este conselho. Então vamos para a nossa aplicação prática. Hoje, faça uma avaliação sincera das áreas em que você pode estar vulnerável à imoralidade. Pode ser algo aparentemente pequeno, como o que você vê ou o que você pensa. Escolha fugir da tentação, evitar ambientes que possam te influenciar negativamente. Em vez disso, alimente sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. E, refletindo sobre isso, eu tenho uma pergunta. Há áreas na sua vida em que você precisa se afastar de comportamentos ou pensamentos imorais? Como você pode proteger o seu coração e a sua mente contra as tentações? Pense e responda essas perguntas para você. Vamos então para o nosso desafio do dia. Identifique uma situação em sua vida em que você está sendo tentado a comprometer a sua integridade ou a sua pureza. Comprometa-se a fugir dessa situação e busque a Deus em oração por forças para resistir a essa tentação. E para nos ajudar a vencer os nossos desafios, vamos pedir auxílio para o Espírito Santo nesta oração. Se você pode, feche os seus olhos e eleve o seu pensamento a Deus. Senhor, hoje nós pedimos ao Senhor que nos ajude a fugir de toda forma de imoralidade, tentações. Dai-nos força para resistir a todas elas e um coração voltado para a pureza e a integridade. Que as nossas ações, pensamentos, as nossas escolhas sejam todas agradáveis a Ti e ao Seu Santo Espírito, aquele que habita e vive em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa reflexão final, a imoralidade pode ser atraente lá no começo, mas sempre trará consequências dolorosas ao seu final. Fugir dela é um ato de sabedoria e de força e nos aproxima do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Para encerrar o nosso vídeo, vou deixar uma frase do meu livro. Fugir da imoralidade é um degrau na escada da transformação. A cada passo longe da tentação, você se aproxima de uma vida plena e abundante que Deus preparou para você. Deus abençoe. Chega ao final do nosso 20º conselho, fuja da imoralidade. Então é isso. Vou pedir para vocês compartilhar, comentar, deixar o seu like. Mande para aquele familiar, para aquele amigo, para aquele conhecido que você deseja também que compreenda os conselhos do Senhor. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. A paz do Senhor Jesus.